Muito. É um ano em que não houve praticamente nenhuma comunicação com o torcedor, nenhum reconhecimento de erros, nenhuma abertura para que se pudesse colaborar e mudar esse caminho. Né? Eu digo que o título estadual acabou sendo muito caro para o Náutico, porque aquilo teria mostrado, acredito eu, que teria forçado uma correção de rumo. E, sobretudo, não houve, como pontuei, nenhuma. Não só não houve correção, como não houve tentativa de se mudar o caminho. O Náutico trocou o treinador, contratou muito, mas não houve nenhuma mudança de metodologia. A contratação de Elano mostra que o Náutico nunca trabalhou com essa possibilidade de queda, e tudo isso é repetição. Repetição do que a gente vem dizendo. Não vou aqui ficar reforçando coisas que a gente vem dizendo desde janeiro, com um incremento ou outro mediante novos acontecimentos, né? É só dar esse reforço. E todo mundo também sabe aqui, que acaba sendo crucial na leitura do jogo, que o Náutico sabia, com alguma antecedência, do interesse do Botafogo em Lucas Perry, sabia da fragilidade, da exposição que havia no contrato de Lucas Perry, e sabia, ao longo de todo o fim de semana do jogo do Guarani, do risco iminente de saída de Perry. Mas o Náutico acabou torcendo para o bid fechar sem nenhuma ação preventiva, e quando é publicado ali o nome de Lucas Perry como jogador do Botafogo, o Náutico corre para a única alternativa viável, que era bater na porta do Retrô, pedir, né, uma contribuição e trazer Jean, que já estava de férias no Maranhão, para jogar a Série B. Então eu não culpo o atleta, eu culpo 100% a gestão de futebol do Náutico. O atleta está aí porque o Náutico foi atrás, joga porque continua jogando, porque o Náutico não quer dar chance a quem está precisando de minutos para poder ter sequência em 2023. Então, enquanto ele estiver falhando, por mais bizarra que a falha seja, essa talvez tenha sido a pior partida de Jean no Náutico, mas não só isso, mas talvez a pior partida que eu já tenha visto um goleiro do Náutico fazer. Mas eu não vou condenar o atleta que foi contratado para estar jogando, vou condenar quem contratou. E na análise do jogo, eu vou frisar aqui que essa talvez tenha sido a melhor partida do time de Dado Cavalcante à frente dessa passagem de Dado. Não foi o melhor começo de jogo, não foi o melhor primeiro tempo. O Náutico já teve recentemente algumas atuações melhores na primeira etapa, mas foi a partida mais consistente. O Náutico, até a expulsão de Jobson, ele oscilava, né, por ser uma equipe com muitas falhas, em momentos da partida, e quase sempre em função de erros individuais. Uma saída de bola errada de Jean, uma transição mal feita, mas o Náutico bem coordenado, né, as linhas bem nítidas, balanço, né, mediante a movimentação do Criciúma correndo de maneira sincronizada, com construção, com transição. Agora, forçando muito, como sempre, a saída de bola, quando é necessário dar uma espanada em função dessa falta de qualidade, e pecando muito nesses erros individuais. Né? O gol do Criciúma sai de uma saída de uma de bola errada, o primeiro, né? Uma movimentação questionável de Jean no lance. O segundo gol sai da forma que aconteceu, com um rebote. O primeiro gol ainda tem um detalhe, assim, que é o Arthur. Porra, a postura dele ali, a bola vem, ele abaixa a cabeça. Não, inacreditável, porra. Um zagueiro. Vem um cruzamento, o cara abaixa a cabeça, tem um cara atrás dele, o cara só acabou, velho. Só resvala. Mas Lucas é um zagueiro que veio da Série D, no momento que o Náutico prescindia de qualidade. Esses lances, eles são didáticos para entender porque o Náutico está onde está, sem possibilidade de sair, sem possibilidade de reagir. Mas assim, o debate que interessa para mim agora, a respeito do Náutico, é 2023. E de certa forma o que a gente vê em campo está conectado a 2023, porque o fato de Dado Cavalcante, que tem erros sim, mas para mim são menores do que os acertos que ele consegue, que ele vem tendo ao longo dessas partidas, a permanência dele, ela passa por uma análise que precisa ser bem segmentada. E a reação do Náutico, né, eu chamo de reação porque o Náutico passou a ter um ritmo de pontos que, se tivesse sido iniciado antes, não estaria talvez até fora da zona, ou pelo menos brigando dentro dela. Então houve uma reação e há futebol, né? Há uma ideia de jogo desenvolvida.
E isso é um fator a ser considerado para 2023. Agora, ele não pode ser o motivo da renovação com o Dado, se o Náutico tiver esse interesse. Se o Náutico renova com o Dado porque ele conseguiu ajustar o time na reta final, dentro do que é possível ajustar, então eu acho que 2023 está condenado. Esse tem que ser uma variável dessa equação em que o Náutico tem que considerar a capacidade de Dado de fazer uma transição de temporada com o peso de um rebaixamento, a capacidade de Dado de montar um elenco com limitação excessiva de recursos, a capacidade de Dado não só de trabalhar com essa limitação, mas de remontar um elenco praticamente do zero, porque o Náutico vai herdar muito pouco, ou pelo menos deveria herdar muito pouco de 2022 para 2023. A capacidade de Dado, né, que a gente sabe que tem um histórico muito bom com jovens, mas de fazer uma mescla, né, de jogadores experientes que vão precisar do mercado com esses jovens que não tiveram o mesmo desenvolvimento que Dado tinha a nível de estrutura no Bahia, por exemplo, ou no Santa Cruz, quando ele foi o técnico de uma safra boa que o Santa teve ali, com os maiores expoentes Gilberto, mas que Dado conhecia no detalhe, tal como aconteceu no Bahia. Então são situações diferentes e se o Náutico não considerar todos esses fatores para tomar uma decisão de longo prazo, porque, veja só, a permanência de Dado ela não pode ser baseada em o Náutico não é tricampeão pernambucano desde a década de 60. Se começar assim, é mais um ponto que prova que a temporada está condenada. O objetivo do Náutico para 2023 é só chegar na temporada final com acesso, independente do que aconteça em Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estadual. Lógico que você tem suas aspirações e até pontos que facilitam o acesso dentro das competições. Você passa na Copa do Nordeste, a receita é maior, você vai classificando na Copa do Brasil, você permite qualificar esse elenco, mas tudo isso são meios para o fim, que é o acesso, e voltar para a Série B em 2024. E voltar com uma mentalidade diferente para que o Náutico saia dessa mesmice de ser um clube que se habituou a ser saco de pancadas. Mas não vou voltar a bater muito nessa tecla. Só acho importante ter esse viés de que a análise que a gente faz aqui, de que o Náutico fez um bom jogo, de que o Náutico poderia ter saído de campo vencedor, de que o Náutico tem hoje peças individuais rendendo, eles são muito mérito não, eles são mérito de Dado Cavalcante, unicamente de Dado, não é da diretoria que trouxe Dado tarde demais, não é do elenco, lógico que quem joga tem seu mérito, mas não é da capacidade do elenco, e sim da capacidade de Dado de organizar o time no momento de crise. Né? Porque o Dado já chegou com o Náutico praticamente rebaixado, não tem responsabilidade nenhuma nesse descenso. E a gente tem que saber separar isso. A gente não, né? A gente tem que passar essa separação para que a gente possa, ao final do ano, julgar se, com base no que Dado comenta nas coletivas, com base no que Ney Pandolfo, se vier a permanecer, traga seus discursos, com base no discurso de Diógenes ou de quem quer que venha representar Diógenes, a gente consiga dizer, não, eu acho que a renovação de Dado foi coerente porque o Náutico parece ter considerado diversos critérios aqui que são relevantes para o macro de 2023. Esse é fundamental. E dentro do jogo, acho que o que vale a pena frisar aqui, Lucas, é que você consegue identificar claramente, dentro de uma partida como essa, quem são os nomes que o Náutico precisa focar em manter. É um João Lucas na lateral esquerda, é um Everton Brito que, por mais que eu ache limitado, tem conseguido um rendimento mensurável dentro de uma Série B. Existem alguns nomes ali. E na Série C vai ter mais espaço, vai ter mais... Exato, ainda tem um Pernambucano para desenvolver, uma Copa do Nordeste. Então, há alguns poucos nomes que são certezas, outros que precisam ser testados, mas existem, sobretudo, aos montes, os nomes que não fazem sentido continuar jogando, porque estão tirando tempo valioso de análise de quem precisa ser provado, ou de quem pelo menos precisa ser maturado, que sabe que vai ficar. É um caso de um Júlio. Porra, Amarildo não pode estar jogando no lugar de Júlio. Eu até acho que Amarildo é um grande injustiçado, tal como o Jean. É uma contratação que eu jamais, que não consigo justificar, jamais teria feito, mas uma vez que veio, né, faz em campo o que pode, e hoje, querendo ou não, Amarildo consegue se colocar em condição de finalizar, que é uma coisa que Chiesa, tendo muito mais minutos, não consegue. Chiesa não consegue se colocar em condição de finalizar. Então eu não vou estar aqui criticando Amarildo tecnicamente, sabendo dessa limitação dele. Agora, isso é lá atrás. Agora não é o momento de estar jogando, porque o Náutico não vai ficar com Amarildo para 2023 e Júlio vai ficar. Né? Então daqui para frente, a prioridade total é de quem tem condição de permanecer,
condição de permanecer, ou condição de agregar em 2023, ou pelo menos condição de se desenvolver ao longo do estadual da Copa do Nordeste, que foi algo que o Náutico não fez esse ano. Vários jogadores que hoje poderiam estar contribuindo aí não estão, porque faltou maturação. E a gente também bate muito nessa tecla. Então, esse jogo, ele é didático, ele é taxativo, a permanência não vai acontecer, o Náutico não vai vencer as 5 partidas que tem pela frente, talvez ele vença 3, talvez ele vença 4. Né? Aqui já é um cenário de muito otimismo e baseado em nada além de uma hipótese extremista. Mas ele não vai vencer 5. Isso não é factível. Um time que está com 8 vitórias no campeonato, né, muitas delas conquistadas no recorte, acho que até metade delas conquistadas aí desde a chegada de Dado, o que diz muito a respeito da ausência Dado de participação. Tem 3. Foram 5 antes e 3 com Dado. Uma com Elano, 3, mas no recorte de jogos, quando você considera o tempo que Roberto teve para ter 3 vitórias, quando você considera o tempo que Elano teve para ter, desculpa, 4 com Roberto, né? Uma com Elano e 3 com Dado. Então, num período muito menor, Dado conseguiu entregar quase metade da pontuação que o Náutico tem hoje. No fim, eu acho que essa reação dele é um argumento muito forte para renovar. Agora, existem vários outros cenários que têm que ser considerados e a gente tem que estar frisando isso aqui para garantir que o torcedor tenha esse entendimento no fim. Se essa foi a renovação pautada cegamente nessa reação ou se teve considerações importantes envolvidas. Outras considerações importantes. O Lucas, só pegando o que o Rodolfo falou, né? Primeiro, sobre essa questão de observar os jogadores, né? Eu tava lembrando de Aderval Barros, né? Porque ele era da Rádio Jornal. Tinha uma época, sei lá, eu lembro muito ele falando do Náutico, mas aconteceu isso com outros clubes também, que ele falava, fulaninho, o nome do treinador, bota os meninos para jogar, porque ele dizia que tinha uns caras que vinham de fora, que pronto, chegou o momento de botar os meninos para jogar. E os meninos para jogar o quê? É Bruno Lopes, goleiro, é Diego, zagueiro, para não precisar, que o Diego, inclusive, estava no banco hoje, é um Júlio, bem que o Júlio estava machucado, mas tem que ter continuidade como titular, procurar um ponta, tem Cauê, o menino da base, que fez uma grande copinha, essa semana na Copa do Brasil Sub-20 fez 2 gols. É um jogador que na copinha eu vi ele jogando como primeiro volante, mas hoje, essa semana ele fez 2 gols. Eu nem sei se ele está jogando como segundo volante, mas se estiver jogando como segundo volante, é melhor você observar Jobson, Souza ou Cauê. Bota Cauê, pô. Aí já conhece. Souza tem contrato em 2023, Jobson já não quer mais nada. Então bota um menino da base. Então você pode colocar aí alguns. Não dá para colocar o time todo da base, mas alguns jogadores você dá para colocar. E aí mescla com o Vitor Ferraz. Com o Wellington, um zagueiro mais experiente, o próprio João Lucas, que para mim também deve ser a prioridade aí de renovação. É um jogador, acho muito difícil a permanência dele, mas se o Náutico conseguisse renovar com um jogador, teria que ser ele, que é o jogador mais regular aí dessa acho quase toda a Série B do Náutico, desde que ele chegou, ele vem bem. Então, assim, o Náutico tem que é para tentar conversar com o João Lucas de agora, não é esperar a Série B acabar, porque aí, meu amigo, ele vai terminar bem outros clubes da Série B. Só consegue se antecipar. Veja, existem nomes aí que os poucos que a gente vai concordar aqui que são necessários tentar renovar, o Náutico tem que vender para eles a ideia de que eles são alicerces desse projeto de resgate. São nomes que vão ter toda a importância, vão ter toda uma, assim, dentro do possível, uma valorização. O Náutico não pode propor redução para João Lucas, o Náutico não pode propor redução para quem está conseguindo entregar tecnicamente. Isso aí o Náutico tem que dar uma maneira de continuar pagando e pagando em dia, né? E com essa venda, a gente, querendo ou não, nós temos 4 competições para jogar. É lógico que a Série C diminui muito essa visibilidade, mas tem uma Copa do Nordeste. Acho que o João Lucas jogou no Ceará, não me recordo se ele jogou a Copa do Nordeste. Teve um ano que o Ceará não participou ali, talvez tenha sido justamente nessa janela. Mas enfim, existe algo a ser vendido aí na imagem do Náutico. Querendo ou não, é um time que das últimas 2 Série C que jogou, acabou a primeira fase em primeiro, subiu em uma, na outra não subiu, assim, por um mata-mata. Então, se o Náutico souber trabalhar, é um time que está pagando os salários aí com no máximo 10 dias depois do vencimento da folha. Não está atrasado. O Náutico não tem crise política, o Náutico não cai sangrando. Ele cai por uma sequência de falhas no processo decisório e cada vez, assim, foi crescendo, as falhas foram crescendo em progressão geométrica. O Náutico foi errando cada vez mais nessas decisões até o estopim que foi elando e que tornou tudo irreversível.
Agora, se você consegue trabalhar isso para mostrar o histórico, ó, isso aqui é o Náutico na Série C. É um time que joga para subir. E a despeito da Série C, a gente tem uma visibilidade no primeiro semestre, a gente tem uma Copa do Brasil que é um atrativo para o jogador, porque cada fase que passa é um bicho de título de campeonato. Então, existe possibilidade de você minimizar o dano desse abaixamento para quem já está dentro. Quer dizer, pô, a gente sabe que a gente errou aqui, a gente não vai errar isso de novo, a gente tem um projeto baseado na manutenção dos poucos atletas e alvos identificados no mercado. Agora, precisa, assim, eu acho que para o jogador, sobretudo, se o Náutico, para a torcida, eu já entendi que o Náutico não vai fazer isso, porque se tivesse esse cuidado, já teria feito os discursos de reconhecimento de erros há muito tempo. Mas o discurso para a torcida, ele é necessário para o jogador que está dentro entender que teve essa assimilação dos erros. Se não tivesse discurso com a torcida, se morrer lá dentro, vai ser difícil para o jogador comprar, porque se valoriza muito isso internamente. O jogador acompanha o que o dirigente fala, onde ele vai, o que é que ele está dizendo, de que forma ele está passando. Então, isso tem que acontecer, e devia acontecer, não é quando confirmar, não, é de agora. Quer dizer, ó, a gente pede desculpas, a gente sabe onde é que a gente errou, a gente sabe a magnitude dos erros que a gente cometeu, aconteceu por causa disso, disso e disso, tem que ser especificado no detalhe, não é culpar. Eu vou citar nomes aqui justamente porque eu não estou apontando erro, não, direcionando para ninguém. A falha do Náutico é um produto coletivo, mas não é dizer, foi por causa dessa ação de Roberto Selva, não foi por causa disso de Diógenes Braga, não foi por uma conduta em que o presidente falhou em cobrar, em selecionar os melhores nomes, na verdade, em cobrar apropriadamente os que estavam dentro, e faltou da parte de quem estava dentro de dizer para o presidente, ó, esse não é o caminho, a gente aqui não é o momento de contratar Roberto Fernandes, a gente tem que pensar em fazer uma Série B segura, se o título pernambucano vier é ótimo, depois de Roberto faltou o time de demitir, com Elano faltou assim, uma sensibilidade de escolher um nome que trouxesse segurança para o momento. Então é uma sucessão de erros, e aí você tem que apontar, ó, aqui a gente errou nisso, não era para ter feito aqui, especificar quais foram os erros para dar segurança para o torcedor de que se entendeu. E, Rodolfo, não tem essa questão assim, tem várias ações, né, que mostram que o Náutico não tem planejamento. Mas já contei essa história aqui, mas a saída de Perry e a contratação de Jean é o suco da diretoria de futebol do Náutico. Na sexta-feira, quando aumenta o burburinho de que Perry ia para o Botafogo, o Náutico ficou esperando o Botafogo ligar para o Náutico. Os diretores ficaram esperando. O Ari mesmo criticou a diretoria do Botafogo por isso acontecer. No sábado, a imprensa do Rio de Janeiro já estava cravando, tá tudo certo. O Náutico não se movimenta, conversa com o PR, tinha conversado com o PR, tinha acreditado na palavra dele. Isso até a quinta-feira, a diretoria conversou com o PR, não, eu quero terminar a Série B aqui. Na sexta, o empresário conversou com ele mudou de ideia e não houve nenhuma outra conversa. Acho que o Náutico jogou na sexta, fora de casa, se eu não me engano. E aí mudou a perspectiva de PR e no sábado ele já estava decidido aí. Então, São Paulo, Botafogo e PR já sabiam. E o Náutico, a imprensa sabia, todo mundo sabia, o Náutico se fez de desentendido. Aí você veja, no sábado todo mundo já sabia. A diretoria ouviu da imprensa, ouviu de empresário e tudo, que o caminho era o Botafogo. E a diretoria do Náutico esperou um contato do Botafogo porque achou que o Botafogo ia ser, na visão do Náutico, correto nessa negociação. Chega domingo, as coisas avançam. Jean, goleiro do Retrô, estava de férias e viajou para São Luís do Maranhão. Para você ver, o Náutico até domingo, meses já que se falava que PR podia ir para Curitiba, Botafogo e tal. Sexta, sábado, domingo, as coisas esquentaram. E o Náutico em nenhum momento foi atrás de nenhum goleiro. Na segunda-feira, quando concretiza, sai no bid lá, PR, sai no bid até em cima da hora, mas quando concretiza lá a negociação, São Paulo liga para o Náutico, sobe, PR vai para o Botafogo, acertamos aqui e tal. O Náutico, veja o nível do amadorismo, o Náutico chegou a cogitar não liberar a documentação, era o último dia do fechamento do bid, o que seria bizarro, ainda bem que não fizeram isso. E aí, na segunda, meio-dia, 1h, ligam para Jean, Jean, tu tá onde? Não, tô em São Luís, pô, tô de férias, viajei ontem. Ah, não, vem para cá, tu vai, falaram com o Retrô, né? Vem para cá, tu vai jogar no Náutico. Aí o cara volta na terça-feira, ou seja, uma coisa que era para o Náutico ter planejado, no mínimo, era assim, eu não estou dizendo que era para o Náutico ter contratado um goleiro na sexta, no sábado, era para o Náutico ter 4, 5 nomes ali no radar. Mapeado, né? No final de semana, começar a fazer sondagens, porque se veja, se no domingo ou no sábado tivesse feito uma sondagem para Jean, ó, a gente tá precisando de contratar, se PR sair, tu
tu vai ser contratado, ou a gente pode contratar. Jean não viajaria, mas nenhuma sondagem houve. Ou seja, foi tudo atropelado em cima da hora. E aí, como o Rodolfo falou, a culpa não é do jogador. Nenhuma. A culpa é de um planejamento que não existiu do Náutico. E aí, essa questão de PR é só a chave de ouro, né? Para fechar com chave de ouro ali. Mas isso aí aconteceu com o Camutanga. O Náutico sabia que o Camutanga ia sair há 2 meses. E hoje o Náutico joga com lateral improvisado. Haldney saiu, o Náutico não tem volante. Enfim, são... Não, e não é desse ano também, né, Cláudio? Não é desse exatamente. ano. Quantos e quantos programas no ano passado a gente não fez criticando a falta de planejamento da diretoria? Não por isso, mas a questão dos zagueiros, que não contratava zagueiros, enfim, é uma coisa recorrente demais na diretoria do Náutico. Né? Não, exatamente. E aí, o ponto final também, que para terminar de falar da diretoria, é que. E aí eu acho que é covardia, assim, principalmente do presidente, de Diógenes, porque a última. Ele apareceu pouco esse ano, né? Por coincidência ou não, porque foram muitos resultados negativos, mas a última entrevista dele foi dia 1º de agosto, falando que o Náutico não iria cair. O Náutico caiu, ou seja, faz 2 meses que ele não aparece, não está indo nem para jogo. Os últimos jogos ele não foi. O jogo que ele foi o clássico contra o Sport, foi no jogo contra o Sampaio que perdeu, mas teve o último jogo ele não foi. Contra o Ituano não tinha ido também, o jogo que foi vitória não foi. Sabe que o clima tá ruim, e ele não ir para o jogo também até entendo, porque o clima tá muito tenso. Mas uma coletiva ele teria que ter dado nesse período. Não pode um presidente do time caindo, o presidente de 2 meses sem falar com o torcedor. E hoje, agora, principalmente, praticamente caiu. Era para segunda-feira ele chamar uma coletiva e começar o planejamento. Falar que não adianta mais falar que matematicamente ele ia ter. Matematicamente a chance é 0,01%. Então, não adianta você querer se apegar a isso. É segunda-feira chegar, sentar, pedir desculpa para o torcedor e dizer que agora vai começar o planejamento para 2023, que já era para ter começado. Já é um erro não ter começado. Mas que agora vai começar. Vai acontecer? Acho que não vai acontecer. Mas aí é uma postura vergonhosa. Porque o cara vem em outros times do Brasil, presidente falando até mais do que um Atlético Goianiense da vida. O presidente, não acho que esse é o modelo também ideal. Não estou dizendo que é o ideal. O presidente do Atlético Goianiense fala toda hora. Mas, tá lá dando a cara a tapa, o time tá caindo, ele tá pedindo desculpa ao torcedor, tá explicando, tá justificando. Enquanto o Náutico, eu sei que de hoje está trabalhando todo dia no Náutico. O Luiz Felipe está trabalhando todo dia no Náutico. Mas pro torcedor fica um barco à deriva, a sensação. Então, o dirigente tem que estar ali mostrando, erramos aqui, vamos tentar acertar, estamos pensando em dado ou não estamos pensando em dado. Ney Pandolfo vai ficar, não vai. O torcedor hoje está perdido. E essa sensação passa para a torcida e aí o torcedor fica sem perspectiva para 2023. Qual é o sentimento que o torcedor vai ter para o próximo ano, além da queda? O time vai cair, vai cair com o salário em dia, beleza, mas tem planejamento, tem projeto para o ano que vem? Qual é a ideia? É buscar o trilho pernambucano, como o Rodolfo falou, ou vamos focar no acesso à série, a volta à Série B? Então, o torcedor fica perdido e muito porque o Náutico, a diretoria tem dificuldade de se comunicar com o seu torcedor. Né? Qual seria a opção de vocês aí, Cláudio e Rodolfo? Vamos partir do princípio que vai haver essa virada de chave agora e que o Náutico vai começar a planejar 2023. Obviamente, o início desse planejamento passa pelo treinador. Dado, Cláudio. Seria sua opção agora para fazer uma renovação com ele e ir com ele fazer esse planejamento para 2023? Lucas, eu até falei hoje no Clube 45, estava tendo debate lá. Acho que o Rodolfo estava falando, Arthur também. Enfim, tem umas pessoas falando e eu até falei, veja, hoje o meu sentimento seria de renovar com Dado. Acho que o trabalho de campo dele é muito bom, tá tirando leite de pedra. Mas não é um cara, eu acho que foi até um argumento de Rodolfo, que ou foi de Arthur, agora eu não lembro, que foi, nunca teve acesso. O trabalho dele esse ano para iniciar um projeto com Vitória, justamente na Série C, não foi bom, tanto que ele caiu antes da Série C começar. No próprio Náutico em 2017 não foi bom. Então tem muitos pontos contra, né? Mas também tem outros a favor. E o trabalho atual dele é a favor, conta muitos pontos a favor. Então, assim, eu acho que era uma boa, até porque eu também não vejo nomes no mercado que chegariam com, sei lá, com mais conhecimento do que Dado no momento. É um mercado difícil para o Náutico. Não queria que o Náutico apostasse novamente em nomes. Fulaninho destaca no futebol do interior, como veio Elano. Acho que é muito arriscado. Eu queria um nome mais experiente na Série B, Série C, que já tenha tido acesso ao nome, que já tem um pouco mais de rodagem. Então, hoje,
eu penderia mais a renovar com Dado, mas sem muita convicção. Se Rodolfo disser, Cláudio, tu tá errado, não vamos renovar com Dado. Aí eu dizer, não, beleza, eu concordo, mas assim, eu hoje diria que sim, mas, sei lá, 60-40 para sim, e sem muita confiança de que pode dar certo, mas é uma falta de confiança também que talvez aconteceria com qualquer outro treinador para esse contexto do Náutico. Eu tenho uma opinião ainda muito crua a respeito. Eu estava dando uma olhada aqui rapidamente para lembrar um pouco dos números na carreira de Dado, né? Dado começou a temporada vindo de um rebaixamento com o América do Natal em 2010, que ele chegou também numa situação já bem difícil, acabou tendo uma reação bem interessante lá, mas tardia, né? Um time que já estava muito afundado. E com o Paraná, só que numa Série A de 2018 para 2019. E em nenhum dos dois casos ele conseguiu concluir uma temporada. E, na verdade, eu não acho que isso seja... Eu vejo isso como bom, porque é um cara que já tem 2 vezes essa experiência, então já sabe quais são os caminhos a serem evitados. Isso, para mim, conta positivamente. Não é porque o cara falhou 2 vezes que ele vai falhar a terceira. Pelo contrário, ele já tem 2 experiências aí para entender o que não fazer, o que é que dificulta, o que é que facilita, como é que ele pode exigir reforço da diretoria, o que é que a diretoria costuma cobrar. Eu vejo isso como um ponto positivo. É entender se Dado tem esse interesse, porque assim, Dado ele tinha aberto um patamar de carreira, porque se você for lembrar, Dado rejeitou o Náutico em 2021, ali quando o Hélio saiu. Por quê? Porque ele tinha acabado de sair de um Bahia, ele queria fechar o mercado de Série A, e aí pela segunda vez ele vai começar uma temporada no time de Série C. Dessa vez, inclusive, tendo sido uma peça, né? Lógico que a gente não está atribuindo mérito, mas uma peça do rebaixamento. Então, entender se Dado tem interesse em permanecer, se ele quer participar disso, investigar um pouco mais outros pontos relevantes, e cabe ao Náutico definir alguns critérios, mas já, assim, essa conversa tem que acontecer amanhã. Eu não sei se o Náutico chega amanhã ao Recife, se chega no domingo, mas a conversa ela tem que acontecer o quanto antes para que o Náutico já vá para o próximo jogo dizendo, Dado, daqui para frente eu não vou te cobrar ponto não. O que eu quero agora de tu é que tu saia de cada jogo com mais convicções a respeito do que a gente precisa fazer em 2023. Fora isso, não tem muito o que esperar, não.